falando um pouco mais do nosso dia a dia, você está falando, eu venho lembrando aqui, tudo que é muito óbvio para a gente, muitas vezes não é para as pessoas que estão ali. A questão da fisioterapia no pós-operatório. Independente de for uma cirurgia vascular ou não, muitas vezes a gente prescreve fisioterapia para esse paciente. Por que é importante ele caminhar ali no pós-operatório? Porque você acabou de dizer, nossas panturrilhas são os nossos segundo coração. Então ele também vai ajudar nesse bombeamento para poder prevenir trombose depois de um trauma igual o trauma cirúrgico, né? Exatamente. Uma das coisas que eu gosto de explicar para os pacientes é assim, imagina que o coração é um músculo, né? Qual a função do coração principal? Ejetar aquele sangue oxigenado, rico em nutrientes, para todo o nosso tecido, inclusive para a pontinha do dedão do pé. Só que a maior parte do nosso tempo, né, a gente está numa posição onde nossos pés estão mais baixos que a altura do coração. Para esse sangue sair lá do pé e voltar para o coração, ele precisa ter outra bomba ejetora, outro coração. Qual que é esse coração? A musculatura da panturrilha. Então, quando você faz aquele movimento de dorsoflexão do pé, de acelerar o carro, aquele movimento, ele já estimula a sua panturrilha. Por isso que quando faz viagem de avião muito longa, com mais de 3 horas de duração, a gente recomenda a meia e fazer esse movimento, mesmo que você esteja ali na classe econômica, apertadinho ali, você faz esse movimento que já está simulando uma caminhada. E a gente recomenda também a cada 1h30 levantar, ir ao banheiro, né, para justamente ativar essa circulação. Bom, eu gosto de explicar também que os pacientes às vezes, né, não têm um entendimento assim, mas o sangue é bombeado. E por que ele não desce? Já que tudo que eu jogo para cima, a gravidade empurra para baixo. Porque existe um sistema de válvulas dentro das nossas veias. Então, quando a panturrilha comprime, né, essas veias ejetando o sangue para cima, essas válvulas anti-refluxos que a gente tem dentro da veia, abre, o sangue sobe. Quando a gravidade empurra esse sangue de volta para baixo, essa válvula que está lá dentro da veia fecha. Quando a válvula está doente, ela acaba cedendo e permitindo que o sangue desça. Isso é a definição de varizes. Né? Aquela veia doente, cuja sua válvula está insuficiente. E a gente tem uma classificação adicional que ela tem que ter mais de 3 milímetros para ser considerada uma veia varicosa, né? Uma varize. Mas é justamente essa definição, uma veia que não está funcionando da forma adequada. Ela deveria estar trazendo o sangue de volta ao coração, ela está permitindo, porque essa válvula está doente, um refluxo, né, ali no membro inferior. Você trouxe aqui, eu ia até perguntar para você também uma orientação sobre viagens longas de avião, e aquelas pessoas que trabalham em escritórios também o tempo todo sentado. O que essa pessoa pode fazer, além de usar a meia elástica, que você já falou pra gente, além de ter hábitos saudáveis, além de tomar água, o que essas pessoas podem fazer para poder prevenir? Você falou do movimento de acelerar o carro, dorsiflexão. De quanto em quanto tempo as pessoas têm que fazer isso? Imagino até que hoje tem motoristas de aplicativo que ficam sentados o tempo todo, motoristas de transportes públicos, pessoas que estão sentadas. Com qual a rotina essa pessoa tem que ter? De quanto em quanto tempo, talvez, mexer ali com as pernas, andar um pouquinho e pegar uma água? O que dá para trazer como hábito para essas pessoas? Olha, eu costumo recomendar isso para os meus pacientes, a cada 1h30 ele fazer isso, né? Tipo, ou ele faz esse movimento, que ele pode até estar trabalhando ali, fazendo esse movimento, né, de dorsiflexão do pé, se é algo que é imprescindível que ele continue, né? Por exemplo, o motorista ali, né, às vezes ele não tem como parar o tempo todo, né, mas ele pode ir fazendo essa atividade que já ajuda. E o uso da meia, complementar a isso. E a questão também de levantar, tomar água, ir ao banheiro, né, a cada 1h30, isso é importante. Até porque se você está se hidratando de forma adequada, você deve ir ao banheiro a cada 2, 3 horas ali, né, para eliminar, fazer um xixi. Eu acho que daqui a pouco você vai receber muitos comentários de chefes, de líderes de empresa, porque tá todo mundo levantando e dando uma voltinha, porque foi uma recomendação do Dr. Moraes. Mas o que a gente fala aqui é muito importante mesmo, né? O que puder para poder prevenir. Uma outra questão que eu quero falar com você, que até recentemente você me ajudou aí para esclarecer algumas dúvidas de um colega, é sobre as úlceras de membros inferiores. Tem diferenças de úlceras arteriais, úlceras venosas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, acho que principalmente aí também pacientes diabéticos, né, que também é uma área de atuação de vocês e eu sei que é uma especialidade sua tratar úlceras, Sim. né? Bom, isso é uma área que eu gosto muito, né? Quem me conhece, os pacientes que me conhecem sabem que isso é uma das coisas que eu adoro tratar, sou referência hoje, graças ao conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, e é o tipo de coisa que é muito prevalente na população de baixa renda, isso que é difícil, né? Então, às vezes, a pessoa não tem informação, não sabe que existe tratamento e cuidado para isso. E hoje, assim como a medicina evoluiu no endolaser para tratamento da veia safena, na endoprótese para tratamento da aorta, hoje as úlceras a gente consegue resolver também com diversas tecnologias.
A gente pode usar medicina regenerativa, a gente pode usar a questão de coberturas, que são peles sintéticas, a gente pode fazer curativos de alta complexidade, como curativo a vácuo. Então a gente tem uma infinidade de tratamentos hoje. Mas é importante a gente diferenciar. Não todas as úlceras elas têm uma etiologia, ela tem uma origem, ela tem uma causa. A mais prevalente é a insuficiência venosa, as varizes. 1% da população mundial, e aqui no Brasil também esse dado estatístico ele é válido, 1% da população tem úlcera venosa, então é algo comum. Mas a gente também tem as úlceras arteriais, né? A úlcera arterial ela é mais difícil de tratar, porque ela vai envolver, principalmente no paciente diabético, uma obstrução arterial, né? Uma falta de perfusão sanguínea, falta oxigênio, nutrientes naquela área que levam a uma atrofia da pele e necrose. Então, antes da gente conseguir resolver a úlcera, a gente tem que resolver a origem, seja na insuficiência venosa tratando as varizes, seja na questão arterial revascularizando aquele membro inferior. O paciente diabético ele acaba sendo um paciente mais sensível, né, porque ele responde mal ao tratamento com antibiótico, ele responde de uma forma piora o quadro infeccioso porque ele tem pouco mecanismo de defesa, né? As células de defesa, os leucócitos, acabam funcionando mal no paciente diabético. E acaba tendo também associado muitas vezes, né, aquela questão da obstrução arterial. Então o antibiótico, né, o que a gente está fazendo para tratar aquela úlcera, muitas vezes não chega, né, de forma adequada. Então parte do princípio de você resolver a parte arterial primeiro para depois tratar a úlcera. A gente também tem as úlceras hipertensivas, né, que são aquelas úlceras associadas a um quadro de hipertensão descontrolada, que são extremamente dolorosas, incomodam muito e também são de difícil tratamento. Mas a etiologia, se é relacionada à hipertensão, tem que estabilizar a pressão primeiro para eu conseguir efetivamente resolver essa úlcera. Então podem perceber que eu falei sobre 3 causas muito frequentes de úlceras, mas existem infinidades. Por exemplo, eu trato paciente com lesões oncológicas, aquele paciente passou por um trauma cirúrgico e teve uma deiscência. Úlceras de pressão. Úlceras de pressão. Então a gente tem uma série de etiologias, mas é uma área que eu gosto, mas eu sugiro que o paciente que desenvolveu uma úlcera, ele quebrou o principal mecanismo de barreira, de proteção do organismo dele, né? Uma porta de entrada para a infecção. Então, se você tem uma úlcera, não fique aguardando, vá procurar um especialista e hoje a gente tem tecnologia que consegue ajudar. E a gente está falando de uma questão que às vezes os pacientes olham só ali para o membro inferior. Agora imagine os outros vasos. Imagine a saúde dos vasos que estão ali no coração. Então, assim, esse paciente diabético é um paciente inflamado, tem outras comorbidades também associadas. Então, aquele ali é um sinal de muita gravidade, né? Essas úlceras. Chama bastante atenção, tem que procurar um cirurgião vascular, né? Hoje, teve um paciente que foi no consultório, né? E a gente estava falando sobre inflamação, né? Um paciente com 150 quilos, inclusive quebrou a maca do consultório. Uau. Né, que tem uma maca elétrica, mas aí era o limite do peso, ele tinha um pouco mais e acabou estragando. Mas não por isso, que a ideia é a gente falar assim, por que esse paciente preocupa? Porque está diabético, porque ele estava com insuficiência cardíaca, porque ele estava com apneia do sono, porque ele estava, né, totalmente inflamado. Bom, ele me procurou e por que ele veio? Ele veio por indicação, né, de outros pacientes. E hoje, diferente dos meus colegas, eu tenho a grande maioria dos meus pacientes vindo por indicação de outros pacientes, né? E esse paciente veio porque eu tratei um pé diabético, ele falou assim, Dr. Moraes cuida de ferida, vai lá porque ele surgiu uma ferida na perna. A ferida dele não era arterial, não era venosa, era uma ferida por um edema tão significativo que fez uma fissura na pele. Uau. Esse edema veio da obesidade, né, dele, e veio da insuficiência cardíaca, que era um edema bilateral, mas principalmente na perna esquerda. Bom, esse paciente, o primeiro passo que eu fiz foi lá no Instituto, a gente tem uma cardiologista, né, foi direcionar para a nossa colega, e ela fez a otimização desse quadro. Eu entrei com a compressão pneumática e a elastocompressão, que é o uso da meia. E esse paciente já voltou, depois de 2 semanas, praticamente sem edema, a úlcera cicatrizou na primeira semana, né, obviamente, só que aí entra aquela questão, né, ele é diabético, então o diabetes estava descontrolado, e eu pedi para ele uma angiotomografia coronariana, porque ele já tinha infartado, não tinha infartado, tinha feito angioplastia coronariana já prévia há 5 anos atrás. Eu pedi angiotom, o stent já estava com 80% de obstrução, já tinha outra placa em outra artéria que não tinha sido tratada, então ele estava já evoluindo para uma nova possibilidade de infarto. Então esse paciente vai precisar passar por um cateterismo. Da importância, né? Esse paciente ele já tem uma doença arterial e voltou a ter novamente porque não houve um autocuidado.
né? Aquilo que apareceu foi só a ponta do iceberg, né, de todas as doenças que estão ali. Né? Então, ele chegou até mim por conta de uma lesão pontual, uma úlcera na perna, mas aquilo lá era o menor dos problemas dele, eu falei isso para ele, né? E aí, quando a gente fez a investigação, o coração é o principal problema dele, né? Esse paciente pode morrer por conta dessa certeza. questão. Né? Então, conscientizar que precisa perder peso, aquela questão da apneia do sono, aumenta o fator de risco para morte súbita, né? Esse paciente, por exemplo, vai passar por um procedimento cirúrgico, né, para entubar esse paciente, deve ser uma dificuldade enorme. Com certeza. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa se preocupar, né, quando a gente fala de saúde. É esse autocuidado, para trazer um envelhecimento com autonomia, com liberdade, com a possibilidade de a gente viver bem. Né? Eu acho que é isso que precisa ficar como mensagem. Né? A atividade física não é porque a gente está falando da boca para fora, é porque isso vai repercutir lá no final, né? Quando você vai estar com 70, 80 anos, tendo qualidade, podendo aproveitar a tua vida, podendo aproveitar seus familiares e tendo autonomia para fazer a sua rotina diária.